Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, nós agora vamos continuar nosso estudo do Catecismo de São Pio X. Nós fizemos a última aula falando sobre o sacramento do batismo. E agora, continuando então ao segundo sacramento, nós vamos ver sobre o crisma, o sacramento da confirmação. Então, vou passar para vocês aqui a tela do computador, para que vocês possam acompanhar o texto do Catecismo de São Pio X e nós possamos juntos ler e refletir sobre o que São Pio X nos ensina a respeito do sacramento da crisma, que é o sacramento da confirmação. Confirmação ou crisma é um sacramento que nos dá o Espírito Santo, imprime em nossa alma o caráter de soldado de Cristo e nos faz perfeitos cristãos. Então, São Pio X vai dizer que a crisma, nesse sacramento, nós vamos receber, então, o Divino Espírito Santo. Na verdade, é uma confirmação, como o próprio sacramento diz, é uma confirmação do quê? Confirmação do batismo. Quando nós somos batizados quando crianças, nós também recebemos o Divino Espírito Santo com os seus dons, o dom da fé, da esperança e da caridade, são infundidas no coração, na alma daquele que é batizado. E com o sacramento da crisma, da confirmação, ocorre uma atualização daquela graça batismal, daquele estado de graça que nós recebemos do batismo, e que agora vai frutificar em dons, em graças mais abundantes. Vai fazer com que nossa alma nos torne soldados de Cristo. A partir desse momento, a pessoa que é crismada, que é confirmada no seu batismo, ela vai se tornar um soldado de Cristo. Ela vai partir para o testemunho da fé. Não vai mais depender de outras pessoas como intermediários da sua fé. A pessoa vai se tornar um adulto, alguém responsável por sua fé diante de Cristo e diante da igreja. E, portanto, nós seremos perfeitos cristãos para testemunhar o Evangelho. A segunda pergunta, então. De que maneira o sacramento da confirmação nos faz perfeitos cristãos? De que modo? Nós vamos tornar, então, perfeitos cristãos quando nós confirmando-nos na fé e aperfeiçoando em nós as outras virtudes e os dons recebidos no santo batismo. E é por isso que se chama confirmação, ou seja, aquela fé que quando nós fomos batizados quando crianças, nós não tínhamos a consciência ainda, tiveram o testemunho dos padrinhos, dos nossos pais. Agora, com a crisma, nós, por nós mesmos, por nossa consciência, nós vamos testemunhar, aderir à fé da igreja, à fé de Cristo. Isso vai fazer com que nos aperfeiçoe em nós aqueles dons, aquelas graças, aquelas virtudes que nos foram infusas em nossa alma no santo batismo. Por isso é uma confirmação do que nós recebemos lá no dia do batismo. E quais são, então, os dons do Espírito Santo que se recebem com a confirmação no dia da crisma? São os 7 dons do Espírito Santo. O primeiro dom, o dom da sabedoria. O segundo dom, o dom do entendimento. O terceiro dom, o dom do conselho. O quarto dom, o dom da fortaleza. E o quinto dom, o dom da ciência. O sexto dom, o dom da piedade. E o sétimo dom, o dom do temor de Deus. São os 7 dons do Espírito Santo que nós vamos receber na graça do sacramento da confirmação. E qual que é a matéria desse sacramento? Nós vimos, então, que a matéria do sacramento do batismo é a água. E agora, no crisma, nós vamos ter outra matéria. Essa matéria, então, do crisma, além da imposição das mãos do bispo, que é o gesto, há também a unção, que é feita na fronte, ou seja, na testa da pessoa que é crismada, é feito pelo bispo. Esse sinal na testa é o sinal da cruz, que é feito a partir do óleo do santo crisma.
É um óleo, portanto, a matéria do sacramento. E esse sacramento se chama também crisma, que significa unção. Assim como todos aqueles profetas, reis, sacerdotes do Antigo Testamento eram ungidos com óleo, representando a sua consagração a Deus, assim também a pessoa que é crismada recebe essa unção com óleo. E o que vem a ser, então, o Santo Crisma? Esse Santo Crisma, ele é o óleo da oliveira. Esse óleo é misturado com bálsamo. E depois vai ser consagrado pelo bispo na Quinta-feira Santa. Na Quinta-feira Santa, então, o bispo se reúne com todo o clero, com todos os presbíteros, e nesse dia, no dia em que Jesus instituiu a Santa Ceia, a Santa Eucaristia e o sacerdócio, é o dia, então, que o bispo, na Quinta-feira Santa, se reúne com todos os bispos da diocese, e nesse dia eles consagram esse óleo, que é feito do óleo da oliveira, misturado com o bálsamo. E depois esse óleo do crisma vai ser usado no batismo, nas ordenações sacerdotais e também na unção dos enfermos e no dia da crisma também na testa dos crismandos. O que significa então esse óleo e bálsamo do sacramento? Nesse sacramento, então, o crisma, o óleo que se derrama e fortalece significa a abundância da graça que se difunde na alma do cristão. Então, o significado do óleo em si significa abundância de graça, né? Que é infundida na alma do cristão, que significa a presença do Divino Espírito Santo com seus dons, com essa graça. Para que recebemos então essa abundância de graças? Para que nós possamos então confirmar a nossa fé, ou seja, aderir totalmente à fé que nos é transmitida pela Igreja, pela sucessão dos apóstolos desde o princípio. Que Jesus deixou os apóstolos passaram aos bispos da Igreja, e assim o nosso credo vem até hoje, 2000 anos de testemunho da fé católica. E o bálsamo, então, vai significar esse aroma, tem um cheiro, um perfume. Esse aroma é aquilo que nos preserva da corrupção. Assim como a corrupção, ela em si traz em si um odor fétido, típico da matéria orgânica que se apodrece, tem um mau odor, um cheiro ruim. Assim também a alma do cristão em pecado grave, pecado mortal, ela exala um odor ruim, fétido. E com isso, o aroma que nós recebemos do bálsamo, ele significa a graça na alma, uma alma que está viva, que está cheia do perfume da presença do Divino Espírito Santo. Por isso, o cristão é fortificado por essa graça e é capaz de difundir, então, o bom aroma, esse bom perfume das virtudes cristãs. E, com isso, preservar-se das corrupções dos vícios, ou seja, dos pecados. É o estado da graça na alma do cristão. Qual que é a forma, então, do sacramento da confirmação? A forma são as palavras, né, que o bispo usa. A forma atual do sacramento da confirmação é essa. Então, o bispo, no dia que vai realizar o sacramento do crisma, ele vai ungir, então, a testa do jovem com o sinal da cruz, com óleo, e vai dizer essas palavras: recebe o sinal do dom do Espírito Santo, que substitui a antiga. Eu te assinalo com o sinal da cruz e te confirmo com o crisma da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Então, além do óleo em si, que é a matéria do sacramento, existe a palavra, a fórmula que o bispo utiliza. E agora vai pedir assim, então, quem é o ministro do sacramento da confirmação? Quem pode administrar esse sacramento? São Pio X vai dizer que o ministro ordinário do sacramento da confirmação é só o bispo. Mas, em caso de necessidade, o bispo pode indicar um sacerdote que possa fazer a crisma em seu lugar. Próxima pergunta. Com que cerimônia administra o bispo a confirmação? Então, o bispo vai administrar o sacramento da confirmação, primeiro,
estende as mãos sobre aquela pessoa que vai ser crismada e vai invocar então sobre essas pessoas o dom do Espírito Santo. É o gesto de impor as mãos sobre as pessoas que vão ser crismadas, e o bispo vai fazer uma oração invocando o Divino Espírito Santo sobre aqueles que serão crismados. Em seguida, então, o bispo vai fazer a unção com o óleo do crisma em forma de cruz na fronte de cada um, na testa, é o sinal de Cristo, dizendo as palavras da fórmula que nós acabamos de ver na pergunta anterior. Depois, com a mão direita, o bispo vai dar uma leve bofetada na face do crismando, dizendo: a paz esteja contigo, e no fim, o bispo abençoa solenemente a todos os crismandos. Esse gesto do tapa na face tem um significado. É um leve tapa, significando que o cristão está disposto a suportar todas as coisas e contrariedades pela defesa da fé do cristão. Assim como Cristo ensinou, se alguém te dar um tapa em uma face, ofereça outra, né? Então, por que você faz essa unção na fronte, né? Por que na testa da pessoa? Essa unção é feita na fronte, então, porque é ali na fronte onde aparecem os sinais de temor, de medo e de vergonha. Coisas que o cristão não deve ter, nem medo, nem vergonha de testemunhar a fé, a fim de que o crismando entenda que não deve envergonhar-se do nome e da profissão de cristão, de católico. Ou seja, não deve ter o temor de passar vergonha por ser católico, testemunhar sua fé em público. Você chama respeito humano, pecado de vergonha, de não testemunhar o Cristo diante das pessoas por vergonha. Na próxima pergunta, por que se dá a leve bofetada na face do crismando? Dá-se uma leve bofetada na face do crismando para que saiba que deve estar pronto a sofrer todas as afrontas e todas as penas pela fé e amor a Jesus Cristo. É um simbolismo daquilo que o mundo vai fazer com ele. É um simples gesto demonstrando que, como cristão, ele vai ter que suportar muitas coisas, muitas contrariedades, muitas cruzes, muita perseguição, muita calúnia de todos aqueles que não pertencem a Cristo. E ele precisa ter coragem e testemunhar essa fé. Por isso ele é um soldado de Cristo, por isso ele recebe a unção do crisma. E devem todos procurar receber esse sacramento? São Pio X disse que sim. Todos devem procurar receber o sacramento da confirmação e fazer que seus subordinados também o recebam. Se a pessoa é um pai que foi crismado, ele também deve fazer de tudo para que seus filhos também recebam esse sacramento. Assim como um patrão deve também incentivar os seus funcionários a receberem esse sacramento, desde que sejam católicos, né? Em que idade é conveniente receber o sacramento da confirmação? A idade em que é conveniente receber o sacramento da confirmação é a de 7 anos, pouco mais ou pouco menos. Aqui São Pio X está falando da fase em que a criança começa a ter consciência, a distinguir o certo do errado, e é capaz de aprender na catequese as verdades da fé. Porque, então, costumam começar as tentações, e a partir da criança começa a ter consciência do certo e do errado, ela já pode ser tentada a cometer o pecado. Então, essa graça que vem do crisma é uma graça que fortalece a alma da criança para ficar na unidade, na graça do Espírito Santo e resistir aos ataques do demônio, da carne e do mundo. Já que se sabe que pode conhecer a partir da graça desse sacramento e conserva-se a lembrança de tê-lo recebido. Já a criança tem consciência e vai guardar na memória esse dia em que ela foi crismada. Hoje, a igreja está crismando as crianças já com a idade um pouco maior. 12 a 13 anos, as crianças estão recebendo o sacramento da crisma. No entanto, São Pio X, na época, aconselhava
que esse sacramento se desse logo no começo, em que a criança começava a adquirir a consciência. E nós vemos que isso é uma postura sábia de São Pio X, para que as crianças se preservem do ataque do inimigo, né? Hoje as crianças já com 12, 13 anos já perderam a sua inocência, já estão corrompidas bastante pelo espírito do mundo, pelo pecado. E na próxima questão, que disposições se requerem para receber o sacramento da confirmação? Como a pessoa deve estar disposta? Então, São Pio X vai dizer assim que para receber dignamente o sacramento da confirmação é necessário estar em estado de graça, ou seja, sem pecado grave, confessado, estar em dia com a confissão e ter o quê? Saber, ter consciência, conhecimento das principais verdades da nossa fé católica, ou seja, a doutrina que está no creio, e aproximar-se desse sacramento, que é o crisma, com reverência e devoção. Então, estado de graça, conhecimento da doutrina, da fé, já com 7 anos, né? E aproximar-se desse sacramento com reverência e devoção, ou seja, humildade, piedade. Ele vai dizer assim: cometeria quem recebesse o sacramento da confirmação uma segunda vez? Ele vai chamar assim: quem recebe 2 vezes o sacramento da confirmação, ele estará cometendo um sacrilégio. Por quê? Porque a confirmação é um daqueles sacramentos que imprimem um caráter na alma, ou seja, é uma marca que vai estar na alma da pessoa que recebeu esse sacramento, e essa marca é indestrutível, é eterna. Assim como o batismo se recebe uma única vez na vida, não existe desbatizar e rebatizar, é uma única vez e é por todo sempre. Tanto para quem vai para o céu quanto para o inferno, vai levar essa marca, esse caráter. Assim também o sacerdócio é um sacramento que imprime caráter na alma. Sacerdócio, batismo e a confirmação imprimem caráter na alma. Portanto, esse sacramento se recebe uma única vez na vida e não pode ser tirado. Próxima questão. O que deve fazer o cristão para se conservar na graça da confirmação? Ou seja, você recebeu o crisma e como é que você se manter nesse estado de graça, com esses dons do Espírito Santo na sua alma e fazer frutificá-los? O conselho de São Pio X é que o cristão deve o quê? Orar frequentemente, ou seja, rezar sempre, todo dia, fazer obras boas, ou seja, praticar caridade, que é o jejum e a esmola, que são aquelas 3 obras de misericórdia, né? Oração, jejum e esmola. E viver segundo a lei de Jesus Cristo, que é a lei do amor, que é a observância dos 10 mandamentos, sem respeito humano, ou seja, sem vergonha de testemunhar a fé diante das pessoas, em público. Esses são os meios que nós mantemos, então, essa graça da confirmação. O soldado não pode ter vergonha de defender o seu exército, a sua causa, né? E por que, então, se recebe na confirmação a presença de padrinhos e madrinhas? Para que estes, os padrinhos, com as palavras deles e com os seus exemplos, ou seja, o seu testemunho de fé também tem que ser católicos, praticantes, fervorosos, eles possam orientar, então, a pessoa que está sendo crismada, possam orientar, então, o crismando no caminho da salvação e auxiliem nos combates espirituais. São uma espécie de apoio para aquela jovem que está recebendo o sacramento da confirmação. Eles vão dar o testemunho, a palavra, vão encorajar, vão estimular ele no combate da fé. E agora vamos para as próximas 2 últimas questões. Que condições se requerem para padrinhos? Então, qual que é a exigência? O padrinho, então, ele deve ter a idade suficiente, né, conveniente, deve ser de maior, estar em dia, então, com todos aqueles sacramentos básicos do cristão católico, deve ser batizado, deve estar em estado de graça, participe com frequência da confissão, né? Deve ser crismado, né? Então, católico pelo batismo, recebido também ele o sacramento da crisma, ele deve ser instruído nas
mais necessárias coisas da nossa religião, ou seja, a doutrina da Igreja Católica, para que ele possa dar testemunho e ele possa ser virtuoso, ter bons costumes, para que não escandalize a fé daquela criança que ele está sendo o padrinho. E esse padrinho deve ser do mesmo sexo do que ele que está sendo o crismado. Ou seja, uma menina vai ter como madrinha uma mulher, e o menino vai ter como padrinho um homem. Né? E a última questão: contrai algum parentesco com o crismado, o padrinho do crisma? De crisma? Sim. O padrinho do crisma contrai um parentesco espiritual com o crismado. Ou seja, ele tem uma ligação espiritual com ele. Mas esse parentesco não impede o matrimônio, no caso, se for um homem e uma mulher. Né? Apesar de ele aconselhar aqui na questão anterior, que a madrinha, né, com a menina e o padrinho com o menino. Mas o caso de ser um casal, né, um menino com a menina, pode contrair o matrimônio sem impedimentos. Então, agora nós concluímos a parte da doutrina sistematizada por São Pio X em questão de pergunta e resposta. Eu queria apresentar para vocês aonde na Sagrada Escritura se diz que está a presença do sacramento da confirmação do crisma. Nós vemos que, então, lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo de 1 a 4, vai ser o momento em que vem o Espírito Santo sobre a igreja. Então, esses apóstolos, esses que estavam no cenáculo, eles receberam, então, o Divino Espírito Santo e seus dons, quando eles estavam lá, durante aqueles 50 dias, né, rezando, invocando a presença do Espírito Santo, aguardando o dia em que Deus enviaria a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Lá diz assim nos Atos dos Apóstolos: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, ou seja, no cenáculo. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu-se toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de língua de fogo, que se repartiam e pousavam sobre cada um deles. E todos ficaram então cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Essa passagem da Sagrada Escritura representa para nós o sacramento, então, do crisma, o dia em que a igreja recebeu em Pentecostes o sacramento da crisma, o Espírito Santo, com seus dons. E depois, conforme os apóstolos iam evangelizando, convertendo novas pessoas, essas pessoas precisavam receber o Espírito Santo. E assim, aqueles apóstolos que receberam no cenáculo o batismo no Espírito Santo, eles que receberam essa confirmação, eles passavam então o Espírito Santo para os novos discípulos. Depois de batizá-los, eles impunham as mãos sobre os batizados para que recebessem o Espírito Santo, numa expressão clara do sacramento da confirmação. Isso nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de 14 a 17. Estava assim: os apóstolos, então, que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido dizer que a Samaria, a região de pagãos, né, recebera a palavra de Deus pelo testemunho do diácono Felipe, eles se converteram, aceitaram Jesus, então a pregação do diácono. Então os apóstolos enviaram Pedro e João para Samaria. Esses dois apóstolos, então, assim que chegaram, fizeram orações pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo, ou seja, os apóstolos que receberam o Espírito Santo no cenáculo, agora eles rezam sobre os discípulos para que eles recebam o Espírito Santo. Visto, então, aqui o texto continua dizendo, visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, né? Nenhum dos discípulos que se converteram tinham recebido o Espírito Santo, mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, eles receberam então o batismo
em nome de Jesus Cristo, né? Pai, Filho e Espírito Santo, como Jesus ensinou em Mateus 28, mas, apesar de receberem o batismo, eles não tinham recebido o Espírito Santo. Por isso que o Pedro e João foram lá e oraram sobre eles para que eles recebessem então o Espírito Santo, impuseram as suas mãos sobre eles, né? E eles então receberam o Divino Espírito Santo. Alusão clara do sacramento da Crisma, que a Igreja celebra há 2000 anos, através dos seus bispos. Aqueles que receberam o Espírito Santo dos apóstolos transmitem esse Espírito Santo, esse dom, através da imposição das mãos, tanto na ordenação sacerdotal, quanto também nessa unção do Crisma, em que o crismano recebe então o dom do Espírito Santo através da imposição das mãos do bispo e da unção com óleo. Então nós vemos essas duas passagens na Sagrada Escritura que corroboram então com a doutrina da Santa Igreja Católica sobre esse sacramento da confirmação, que é uma atualização do sacramento do batismo, onde se recebe muito mais graças, né? O Espírito Santo, que foi recebido, os dons da fé, da esperança e da caridade foram infundidas na alma no batismo, como uma espécie de semente que precisava germinar. Agora, com o crisma, essa unção na testa simboliza a consciência, a testa é o local onde está a mente, onde está a inteligência. É o momento em que a pessoa adere à verdade da fé, ao conhecimento de Deus, do creio, do ensino da igreja. E a partir desse conhecimento, adquire a fortaleza, esse dom do Espírito Santo, para ser um soldado de Cristo e passar a testemunhar a fé em público, pregar o Evangelho, fazer a caridade, ser um bom discípulo de Cristo. Então, nós concluímos hoje esse sacramento do Crisma e na próxima reflexão nós vamos falar sobre o sacramento da Eucaristia. Que Deus nosso Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. São Pio X, rogai por nós. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, te guarde e que esse ensinamento, essa doutrina da Santa Igreja Católica penetre em sua inteligência e sua alma, para que possa também você, eu, todos nós, sermos bons soldados de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.